Bom dia a todos e todas. Eu sou a professora Andréa Jurde e vou apresentar o trabalho de percepção das pessoas com XLH da América Latina em relação à qualidade de vida. Primeiro é importante definir essa doença, uma doença rara, o que é, né? Que é essa condição genética rara, e é uma doença que afeta uma pequena porcentagem da população e é caracterizada por ampla diversidade de sinais e sintomas que variam a depender da doença e de como a pessoa experiencia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos têm uma doença rara. Na União Europeia, 1 em cada 2 mil cidadãos. No Brasil, estima-se que existe de 13 a 15 milhões de indivíduos que convivem com essa condição, com uma condição rara. E aí, as principais características de uma doença rara é que elas são progressivas, algumas degenerativas, né? Muitas não têm cura ou tratamento, né? E a maioria provoca dores crônicas, são incapacitantes, né? E causam deficiências permanentes. Os principais desafios para quem tem uma doença rara hoje, né, é a falta de conhecimento na sociedade, gerando capacitismo, né, falta de conhecimento em equipes de saúde, que muitas vezes também as doenças raras não são estudadas na graduação, né, tratamentos equivocados, né, poucos médicos geneticistas que se encontram em condição de fazer diagnósticos e o acesso à medicação de alto custo, né? Então, falta medicamentos e o acesso é muito difícil, né? E o diagnóstico tardio, né? E que gerando sequelas permanentes. Então, esses são os principais desafios. E aqui nós vamos falar de uma doença específica, que é o XLH, que é a hipofosfatemia ligada ao X, uma doença rara que acarreta que é originada de um distúrbio do metabolismo do fósforo, então esse fósforo é eliminado por via urinária, né? E é uma molécula essencial para o funcionamento saudável do organismo. Então é uma doença crônica e progressiva, ela causa dores crônicas intensas, causa também muitas fraturas e provoca inúmeras cirurgias ao longo da vida, né? Muitas pessoas têm insuficiência renal e outras complicações, baixa estatura, né? Deformidades ósseas. Então, enfim, são características de pessoas que têm essa condição, né? E isso muitas vezes gera ansiedade, depressão, né? E que pode afetar a qualidade de vida também. No Brasil, existe uma prevalência, né, uma prevalência de 4 a 5 dentro de 1 milhão nascidos vivos, né, que tem sido adotada no Brasil. Então, aqui seria interessante falar sobre a concepção, né, a diferença de tratar como uma doença ou como uma condição. Né? Apesar de falar doença rara, né, quando a gente fala em doença, a gente se remete muito ao modelo biomédico, né, que tem um CID, e isso é muito ainda utilizado, né, porque as pessoas vivem em contato com os médicos, com as equipes de saúde, que precisam olhar para essa condição biológica. No entanto, é no encontro entre os fatores biológicos, fatores sociais e fatores psicológicos que a gente entende como está a pessoa, né? E a gente olha para essa condição e não para essa doença, né? Então a gente parte do pressuposto que a pessoa com deficiência, que tem impedimentos de várias ordens, né? Na verdade, é a interação com o ambiente, com as barreiras, que pode obstruir sua participação, né, plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Né? Então, a gente está falando aí de uma perspectiva de um modelo biopsicossocial. O objetivo do trabalho, né, foi avaliar a percepção de qualidade de vida das pessoas raras com XLH na fase adulta, sob uma perspectiva totalmente integrativa e que gere o protagonismo do sujeito com XLH.
A pesquisa teve todos os procedimentos éticos seguidos e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Foi feito, num primeiro momento, uma roda de conversa, né, com as pessoas que participaram, né, que eram moradores de países da América Latina, Peru, Chile, Colômbia, México, Venezuela, Argentina, Bolívia e Brasil. Né? E teve uma equipe de apoio formada por bióloga, terapeuta ocupacional, uma psicopedagoga que é argentina, mas tem o domínio do idioma português e atua como facilitadora, psicóloga e uma biomédica. Então, a qualidade de vida, né, a gente entende que é um conceito multidimensional, né, para conhecer o sujeito e seu contexto de vida, e requer interdisciplinaridade do conhecimento e das práticas. Para a Organização Mundial de Saúde, qualidade de vida é a percepção do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. E o bem-estar, né? O que é o bem-estar? Que a gente sempre fala de qualidade de vida e bem-estar, né? E o bem-estar é mais subjetivo, é a sensação que você tem diante da vida. Então, em relação aos resultados e discussão, né, foi feita uma prospecção de pessoas adultas com XLH na América Latina, né, foram eliminados crianças e mães ou pais de crianças com XLH. Essa amostra, né, foram pessoas que estavam na faixa etária de 23 a 63 anos, de 11 países, né, de 8 países, 11 de países que não eram do Brasil, né? Então, a nossa prospecção foi a partir de líderes de associações, comunidades XLH na América Latina, pessoas adultas, e não foram aceitas pais, mães de crianças com XLH. Então, a idade variou de 23 a 63 anos, né? Nos países latinos, exceto o Brasil, participaram 11 pessoas, 5 homens e 6 mulheres, e no Brasil participaram 3 homens e 7 mulheres. Né? Então, essa equipe interdisciplinar, né, ajudou muito na roda de conversa, porque agregou uma estratégia metodológica com múltiplos olhares e saberes para esse tema. Né? Na roda de conversa, né, foram utilizadas com os participantes, né, foi feita de forma remota, né, pela plataforma Google Meet. Cada participante foi convidado para falar sobre o que entendia por qualidade de vida, né? E depois foi solicitado que cada um escrevesse 3 palavras que representassem a qualidade de vida em sua percepção, né? E aí construímos uma nuvem de palavras, né? Tanto no idioma português quanto espanhol, né? Que ao final da roda foi apresentada, né, a eles e comentada por todos. Então, o que aparece mais, né, na roda de conversa, na nuvem de palavras e nas falas que eles trouxeram, é a independência e a autonomia. Então, qualidade de vida está sempre relacionado a poder ter a independência e poder ter autonomia, decidir, né, ter decisão sobre sua vida. Né? E aparece também a questão das políticas públicas, né? Que sem as políticas públicas que trabalhem com acesso à saúde, ao trabalho, à situação de inclusão e acesso à universidade, é muito difícil alcançar a autonomia. A acessibilidade, né? Então, a palavra acessibilidade foi muito falada, foi uma das mais citadas, né? O acesso ao trabalho, à educação,
ao cuidado com os filhos, né? Acesso ao transporte público, né? Então, tudo isso vai conformando, né, as dificuldades que essas pessoas têm, né, e impacta na qualidade de vida e no bem-estar delas, né? Em relação à terceira categoria que surgiu, foi saúde, bem-estar físico e psicológico, né? Então, nesse item aparece muito as negligências médicas, o desconhecimento, né, em relação a essa condição, né? A questão dos remédios, do alto custo e de ter uma vida de, conduzida pela questão da medicação, das terapias, da dor crônica, né? Das inúmeras cirurgias. Então, algo que impacta muito a qualidade de vida e o bem-estar dessas pessoas, né? E elas falam muito também do sentimento, como se fosse um sentimento de ser cobaia, né, dos profissionais de saúde, porque hoje o desconhecimento, a falta de protocolos, muitas vezes, em alguns países, acabam levando as pessoas a terem a sensação de que ninguém sabe sobre elas, sobre essa condição, né? E aí muitas falas a respeito, ainda na questão da saúde e do bem-estar, né? E várias delas se voltando para a questão do capacitismo, né? Situações de preconceito, de exclusão que vivenciaram ao longo da vida, né? Então, isso, o que elas falam é que esse capacitismo, essas atitudes capacitistas na sociedade impactam muito na saúde delas, no bem-estar físico e psicológico, né? Então, são pontos que a gente precisa ter em conta para pensar qualidade de vida e bem-estar para essas pessoas. Então, passando para as considerações finais, as situações relatadas, né, por esses participantes, como falta de acessibilidade, a dificuldade da participação social, dificuldade de acesso à saúde, poucas oportunidades de educação e trabalho, são muito atravessadas pelas ações capacitistas, né, mostrando uma realidade importante que o que está acontecendo em relação à inclusão das pessoas com doenças raras nesse continente, né, na América Latina, preciso entrar em contato com as suas reais necessidades, né? São eles que vão poder falar sobre o que precisam, sobre como a gente pode pensar em qualidade de vida e promover essa qualidade de vida, não é? Então, agradeço muito, né? E tenho meu contato aqui para todos. Obrigada.